Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vim trazer um assunto que pode ser do seu interesse. Você que está pensando em vir fazer um intercâmbio aqui em Dublin, ou então, de repente, só mesmo fazer um passeio. Então você pode perguntar, será que é seguro essa cidade? Será que é seguro esse país? Será que eu posso ter algum tipo de problema de roubo, de furto? Será que há algum perigo? Bom, isso eu vou responder logo depois da vinheta. Bom, gente, hoje eu vim trazer a minha opinião sobre o assunto. Repetindo, é a minha opinião sobre o assunto se Dublin é violenta ou não. Bom, no ano passado, no finalzinho do ano passado, como setembro, outubro, rolou algumas reportagens, não sei se vocês viram, de repente, acho que passou até em algum programa de televisão aí do Brasil, que tava tendo casos de xenofobia, casos de preconceito, casos de violência com brasileiros e não brasileiros aqui na Irlanda. E nos últimos dias, essas reportagens voltaram à tona, principalmente nos grupos de Facebook aqui da Irlanda, nos classificados Dublin, outros grupos aí que tem sobre a Irlanda. E eu pensei, por que não comentar sobre isso, né? Pode ser do interesse de muita gente saber se vai estar seguro, se vai se sentir seguro vindo aqui ou não. Bom, eu vou começar bem do começo. Bom, né? Bom, eu acredito que desde que mundo é o mundo, tem pessoas boas e tem pessoas ruins. Independente da nacionalidade, seja brasileiro, seja irlandês, seja americano, japonês, suíço, o que for. Tem gente boa e tem gente ruim. Agora o que eu penso é o seguinte, é como uma criança. Se a criança, vamos supor, tá lá brincando com o amiguinho, a mãe tá vendo. Ele vai lá, bate no amiguinho. Aí ele olha pra mãe, porque ele sabe que aquilo é errado. Se a mãe não fala nada, fica na dela, né, como se não tivesse acontecido, ele vai olhar e falar, minha mãe não falou nada, então acho que eu posso fazer. E continua batendo, continua fazendo coisa errada. Então se a criança continua fazendo coisa errada, não tem, e aquela pessoa que é o seu superior, não faz nada sobre aquilo, ela vai continuar fazendo, porque pra ela é normal, pra ela não vai ter problema. Agora, ao contrário disso, se uma criança faz uma coisa errada, bate no amiguinho, rouba alguma coisa e a mãe, né, bate, a mãe orienta, não pode fazer isso é feio, isso é errado, ele já vai pensar duas vezes antes de fazer a próxima vez. Se ele for bater no amiguinho, ele vai olhar pra mãe, não posso fazer isso, isso é errado, então minha mãe vai me punir sobre isso. Então, eu acredito que tem pessoas boas e tem pessoas ruins. E às vezes a gente tem aquele impulso de fazer o que é errado, mas a gente pensa duas vezes por conta da punição que a gente vai receber ou por conta de qualquer coisa que seja. Então acho que nos países acontece a mesma coisa. Por exemplo, no Brasil. No Brasil tem aquela pessoa de 15 anos, por exemplo, que vai lá, que rouba, que mata e tá nem aí, sabe que não vai ficar muito tempo na prisão, sabe que a punição não vai ser tanto assim, então ele vai lá e faz mesmo. Mas num país que, por exemplo, se a pessoa rouba um lápis que seja de outra pessoa e sabe que a punição, que vai ter consequências pesadas sobre aquilo, né? Sabe que de repente vai pegar anos de prisão, de repente vai pegar uma, sei lá, pode morrer, como em algumas cidades dos Estados Unidos, por exemplo, que dependendo do crime que você comete, você é condenado à morte, ele vai pensar 2, 3, 5, 10 vezes antes de fazer o que for. Então acho que isso, a punição também contribui muito para saber se você vai fazer ou se você não vai fazer determinada coisa. Bom, esse é só um ponto mesmo que eu achei considerável falar aí pra vocês. Bom, aqui na Irlanda, os policiais não usam arma de fogo. Aqui não se pode, aqui é proibido usar armas de fogo. Agora, Natália, então quer dizer que não existe crime com armas de fogo aí na Irlanda? Cara, existir, pode até existir, mas assim, 0,0000001%. Não é comum, porque se até a polícia resolve, né, os problemas de outra maneira, sem ser usando as armas de fogo, consequentemente é mais difícil uma pessoa comum ter acesso a esse tipo de arma, né? Então é o seguinte, aqui na Irlanda acontece crime? Sim, acontece crime. Mas não acontece crime com mão armada. Então, eu, sinceramente, quase não ouço falar, assim, em crimes hediondos ou de mortes, assim, é muito raro. Diferente do Brasil, que você liga a televisão ou você liga na internet, você coloca na internet um site de jornal, você compra um jornal mesmo físico, você só vê casos de morte, você só vê casos de tragédia, de mãe que matou pai que matou filho, de não sei quem que matou não sei o que lá. Aqui é muito raro, aqui nos jornais não tem muito isso, sabe? E quando tem, é uma coisa que realmente choca, né? Nossa, fulaninho matou um ciclaninho, e sabe? É uma coisa que realmente choca. Hoje em dia no Brasil eu acho que é uma coisa mais... fulano matou ciclano, mais um caso comum.
Aqui não é tão comum assim, tá? Agora, o que existe aqui, mais, principalmente nas grandes cidades como Dublin, principalmente no centro da cidade, são furtos, né? Mas não são com uma armada, como eu disse, não existe o uso da arma de fogo. Pode ter o uso de faca, pode, mas não é uma coisa também comum que eu já ouvi falar. O que acontece mesmo são furtos. Por exemplo, você tá andando na rua com uma mochilinha, vem uma pessoa com a mão leve, abre sua mochila, pega sua carteira, pega seu celular. Ou então, por exemplo, o que aconteceu uma vez com minha amiga, a gente tava no McDonald's conversando, e ela deixou a mochila dela do lado, a gente tava conversando, a gente não percebeu. E os dois caras, eles fizeram uma coisa que conseguiu distrair a gente, eles pegaram a mochila dela e saíram. Só que a gente tava conversando e só foi perceber isso tipo 1 hora depois. Depois que a gente percebeu isso, aí que a gente reportou o pessoal do McDonald's, eles ligaram pra polícia, pra guarda aqui, eles vieram, perguntaram o que aconteceu, pegaram os dados da minha amiga e começaram a investigar a situação. Então, o bom daqui é isso. Se alguma coisa dessa passa por você, você pode ligar pra guarda, a guarda imediatamente chega até você, procura saber o que aconteceu e eles ficam acompanhando o caso. Depois, o bom é que eles te mandam uma carta, assim, essa é uma parte que eu achei bem interessante. Eles te mandam uma carta dizendo, olha, o seu caso está sendo investigado, o policial responsável pelo seu caso é esse, se você tiver alguma dúvida, você pode ir lá e procurar esse policial que ele vai te dar a resposta de como está o andamento da situação. Tá? Se você precisar de alguma ajuda psicológica, que seja, eles dão um papelzinho com a lista do telefone, endereço dos centros de apoio que tem. Então, assim, pelo menos o atendimento em relação a isso aqui é bom, né? Funciona. Inclusive, eu tava até entrando pra poder pesquisar um pouquinho mais sobre esse assunto. Eu entrei no site da Garda, né, que é a polícia daqui, e eles disponibilizam em várias línguas, em vários idiomas, um folderzinho, um manualzinho de como se prevenir, por exemplo, em relação a assalto, em relação à violência doméstica, em relação a como você deve se portar na rua, por exemplo. E eu achei isso bem interessante porque, tipo, sabe, se importa com você, ele quer te ajudar. Nossa, existe caso, existe, é pouco, mas tenta se prevenir contra isso, tá? Pra que você não seja esse 0,1% do que passa por isso, sabe? Então eu achei bem interessante. E eles também disponibilizam nesse manual o telefone deles. Então se você tiver algum problema e precisar contactar a guarda, você pode ligar pro 999 ou 112 e reportar qualquer tipo de crime, qualquer coisa que acontecer com você, tá? Que eles vão te dar o atendimento necessário. Então eu achei bem interessante, né? Em relação a isso, pelo menos eles se preocupam com você. Então o que eu posso dizer em relação... Eu só vivi no Brasil e aqui na Irlanda, né? Aqui em Dublin. Gente, pra mim, não tem comparação a violência do Brasil com a violência aqui da Irlanda, sabe? Aqui eu ando tranquilamente, claro. Como eu falei, repito, gente ruim tem em todo lugar. Você, claro, você não vai dar mole, você tem que andar ligada, mas é diferente. No Brasil eu andava ligada, eu andava assim, né, tipo, apavorada. Aqui não, aqui eu consigo andar relaxada, independente da hora que for. Claro, vou evitar lugares, por exemplo, de periferia. O que acontece muito aqui são, por exemplo, o que tem bastante são casos de uso de droga, infelizmente. Então tem muitos jovens que usam droga, mas eles, mesmo assim, a Garda, eles têm projetos, tem coisas que eles tentam minimizar isso. Mas o ponto é que muitos jovens, eles ganham muito dinheiro do governo. E muitos desses jovens, eles usam esse dinheiro pra usar droga. Só que assim, tem alguns casos mais isolados, principalmente pessoas da periferia, por exemplo, adolescentezinhos, que não tem o que fazer, vai pra escola, depois da escola não tem o que fazer, vai pra rua e fica enchendo o saco das pessoas. Mas assim, não é nada fora do normal, é jogar ovo, de repente vir querer tirar satisfação com você, mas aí o que você tem que fazer é o seguinte: finge que não é com você, atravessa a rua, vai embora e não tá confiando. O que você não pode fazer é querer brigar, querer discutir com um molequinho desse. Tá? Porque você que é o estrangeiro, ele é daqui. Se for dar algum problema, vai dar pra você que não é daqui, né? Que você que é o estrangeiro. Então, o que acontece muito é isso. Eles chamam até de knackers, né? São esses molequinhos que estão utilizando de moletom, um moletomzinho cinza. Quando você vê um grupinho, normalmente eles andam em grupinho, né? Adolescentes entre, não sei, 10 a 17, 18, eles andam com moletom, com o tênisinho da Nike, e às vezes eles andam na rua chutando lixo, jogando ovo nas pessoas. Isso é mais nas áreas do centro e mais nas áreas da periferia. Mas se você evitar essas áreas um pouco mais de periferia, essas áreas um pouco mais perigosas, se você estiver mais atenta, claro, evitar, né? Em qualquer lugar do mundo, você fica andando com o celular sem dar atenção ao que está acontecendo do seu lado. Então são coisas simples que você pode fazer e você pode evitar um problema desse.
Bom, gente, resumindo, eu acredito que a Irlanda seja um país muito seguro de se viver. Claro, você vai tomar suas precauções normais, mas fora isso é um país muito seguro de se viver. Inclusive, eu pesquisei em alguns sites sobre os melhores países de se morar, os países mais seguros de se viver, e eu separei aqui 4 que eles diziam praticamente a mesma coisa. Ó, por exemplo, o worldatlas.com diz que a Irlanda é o 4º melhor país de se viver. O The Guardian diz que é o 13º. No Exposing True, a Irlanda está entre os 18 países melhores de se viver. E no laughhard.org, a Irlanda está na 12ª posição de melhor país e mais seguro de se viver. Então ele só está abaixo de países como Canadá, como Austrália, como Estados Unidos, como Japão. Mas, né, vamos combinar, né, gente? 12ª, 13ª, 4ª posição, 5ª que seja, é uma posição muito boa, né? Nesse ranking aí de países mais seguros. Bom, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, tá bom? Se vocês quiserem deixar algum comentário pra mim, concordando, discordando, se tiver alguma pergunta, pode deixar aqui embaixo que eu respondo pra vocês, tá bom? Dê um joinha no vídeo se vocês gostaram, pra poder ajudar na divulgação. Se inscreva no canal se ainda não é inscrito. E, claro, me siga também nas minhas redes sociais que vão estar passando aqui do lado. Então, tenho o Instagram, eu tenho a minha fanpage e agora também estou no Snapchat. Então, segue lá, TP Mundo, que eu vou ter vários Snapchatzinhos por dia, interessantes, legais, que vocês podem me acompanhar, tá bom? Então é isso. Beijinhos, até o próximo vídeo. Tchau!